Fala, minha guilda jurássica! Aqui quem fala é o Dino e estamos de volta com mais um vídeo. Vamos falar de um X1 pesado hoje. De um lado a gente tem Distortes Rex, o mutante grandalhão e bizarro que parece até que escolheu opção aleatória na criação do personagem. Do outro, a gente tem o T-Rex queridinho do momento, o Ember. E estão falando por aí que ele é o T-Rex mais forte que já apareceu na franquia até hoje. Dois jogadores de respeito que nunca bateram PVP nos filmes, mas que deixaram todo fã se perguntando: o que será que ia rolar se esses dois caíssem na mão? Ou caíssem na mordida, né? E é isso que a gente vai descobrir agora. Vamos reunir todas as informações que a gente conseguir achar e começar a nossa análise dessa batalha. Nosso plano nesse vídeo é quebrar a luta em 6 critérios: tamanho, força, mobilidade, mordida, gameplay e habilidades de classe. Fechando com 2 cenários de combate entre os dois. O primeiro num terreno aberto e o segundo num rio raso numa noite escura. E a gente vai fazer tudo isso seguindo as informações que aparecem no filme e as que foram divulgadas oficialmente. Critério número 1, tamanho. Antes da gente começar a falar das medidas, eu já vou deixar um aviso que vale não só para esse filme, mas para a franquia inteira. A escala dos dinossauros fica mudando constantemente de uma cena para outra. Tem cena que o bicho tá do tamanho de um prédio e logo em seguida ele tá cabendo atrás de um caminhão. Eu lembro quando o T-Rex apareceu pegando o helicóptero no meio da névoa e eu fiquei maluco achando que ele era do tamanho de um Godzilla. E logo depois ele apareceu de novo bem menor, e eu não entendi nada. Então, pra gente não cair no bait de Hollywood, vamos seguir os números oficiais divulgados pelos criadores do filme. Desse jeito a gente vai saber qual dos dois estava com a build quebrada ou balanceada. Começando pelo Ember, ele foi descrito como um T-Rex maior e mais robusto do que os outros modelos clássicos. Os números que circulam para ele são de 12,5 metros de comprimento, 4,6 metros de altura e 8,4 toneladas. Mas será que isso realmente é muito maior do que os outros tiranossauros da franquia? Vamos dar uma comparada. Começando pela Rex clássica, de Jurassic Park. A Rex clássica de Jurassic Park tinha cerca de 12,3 metros de comprimento e pesava em torno de 8 toneladas. O casal de T-Rex adultos do Jurassic Park Mundo Perdido também estavam nessa faixa de 12 a 13 metros e 8 toneladas. Apesar deles parecerem maiores, eles tinham um tamanho bem parecido com a da Rex. E nos filmes recentes, os tiranossauros continuam aproximadamente com essa mesma medida. O que mudou foi o design e a presença de cena. Agora que a gente tem essas informações, a gente consegue ver que essa história aí de que o Ember é um T-Rex bufadaço, muito maior que os anteriores, foi caô inventado pela internet. Ele era só um pouquinho maior que os T-Rex anteriores, mas isso não quer dizer que ele não era especial. No filme ele tem uma habilidade bem interessante e passa uma sensação de build bem balanceada, com a musculatura seca, a cabeça larga e a cauda bem equilibrada. Agora vamos pro Distortes Rex. Só de bater o olho já dá pra ver que ele é bem maior, com 14,5 metros de comprimento e 8,1 metros de altura. O problema é confirmar o peso dele. Tem material que está marcando 12,7 toneladas e outros apontando 21,9 toneladas. Essa variação é grande demais para a gente conseguir escolher um deles. Então o jeito mais honesto é trabalhando com meio termo plausível. Vamos dizer 17,3 toneladas, que vai encaixar bem no bichão que a gente vê nas cenas menos exageradas. Ou seja, ele tem basicamente o dobro do peso do Ember. Isso vai fazer o T-Rex levar vantagem nesse critério, porque um animal que pesa o dobro não só causa muito mais dano, mas também tem o dobro da HP. Então ele tanca bem mais. Só que por causa desse tamanho todo, o T-Rex acaba tendo pouca attack speed. Ou seja, ele é mais devagar que o normal. Isso vai diminuir a velocidade de reação dele durante uma luta e pode fazer ele se cansar mais fácil. Mas em questão de potência bruta, ele domina o jogo. E vamos aproveitar que a gente está falando sobre o tamanho deles e esclarecer 2 inconsistências comuns aqui do filme. Primeiro, aquela cena que a cabeça do Ember parece do tamanho do bote inflável. Se a gente fizer a comparação da escala nessa cena, o Ember ia ficar com uns 20 metros ou mais, divergindo completamente do número oficial. E segundo, aquela cena que eu já comentei, que o T-Rex aparece derrubando um helicóptero como se fosse um carrinho de brinquedo. São sequências muito legais para o cinema, mas a gente vai focar nas medidas oficiais. Então, na questão do tamanho, não dá para negar que o T-Rex sairia ganhando. Ele já vai começar a luta com muito mais HP e apesar do Ember ser um Tiranossauro Rex um pouquinho maior que o normal, ele ainda assim vai ficar pequeno quando estiver do lado do mutante. Isso não é um fator decisivo para a luta, mas já é um aviso para o Ember que ele vai precisar ficar em movimento para se aproveitar da fraqueza do T-Rex. Opa! Você sabia que canais pequenos como o meu precisam muito da sua inscrição e da sua joinha para conseguir crescer? Então corre ali e clica nos botõezinhos ali embaixo para me ajudar. E se você chegou nessa parte do vídeo, escreve aí nos comentários quem você acha que vai sair vitorioso desse X1. E vamos continuar com o vídeo.
Critério número 2. Força. Quando o assunto é força, os dois têm uma build respeitável. Um T-Rex comum já consegue causar dano crítico com a mordida e tancar porrada como se não fosse nada. O Ember, sendo uma versão maior e mais musculosa, conseguia fazer tudo isso e mais um pouco, como se ele já tivesse com a build late game preparado para carregar o jogo. Quando um Tiranossauro dá uma investida para frente, o corpo inteiro dele trabalha para poder aguentar a pressão e manter o equilíbrio. No caso do Ember, isso fica ainda mais evidente, porque a proporção dele é mais equilibrada do que a da Rex envelhecida, por exemplo. Ele consegue empurrar, trombar e derrubar objetos de várias toneladas e ainda aguentar o tranco. Mas aí chega o Distortes Rex e a disputa fica acirrada. Vamos ignorar o fato de que ele dobrou de tamanho e analisar o ataque dele na cena do helicóptero. Ele tinha que ter uma força descomunal para conseguir pegar um helicóptero no meio do ar e destruir ele completamente. Um helicóptero daquele modelo provavelmente pesava cerca de 2 a 3 toneladas, e o T-Rex brincou com ele como se ele fosse um travesseiro. Na força bruta, a vantagem mais uma vez iria para o Distortes Rex, ainda mais por causa dos braços extras que ele tinha, mas isso é um assunto para daqui a pouco no vídeo. O Ember é forte, mas o oponente simplesmente tem mais músculos, mais peso e mais ferramenta para poder aplicar força. Critério número 3. Mobilidade. Se o T-Rex era o cavalão da força bruta, o Ember compensava na agilidade. Ele podia não ter 10.000 de HP, mas ele tinha muito mais attack speed e move speed que o T-Rex, e isso é mais importante do que você pensa. O corpo do Ember é muito mais compacto. Essa diferença de tamanho significa um centro de gravidade mais baixo e um corpo bem mais fácil de girar. Então durante a luta ele tinha muito mais mobilidade, conseguindo mudar de direção rápido e encaixar mordidas com mais precisão. Outro ponto é que a cauda do Ember é mais proporcional, o que dá estabilidade. Ele consegue se movimentar e fazer curvas fechadas sem perder o equilíbrio. Já o T-Rex, apesar de ele ser assustador com todo aquele tamanho, ele acaba sendo desajeitado por ser muito alto e ter pernas relativamente finas em comparação ao tronco. Ele não é desengonçado ao ponto de cair sozinho, mas claramente ele não nasceu para fazer movimentos bruscos. Na prática, isso significa que o Ember ia conseguir ditar o ritmo da luta. Ele consegue atacar e recuar com agilidade, escolher os melhores ângulos de ataque e até usar o rio para ganhar vantagem. Quem sai ganhando no critério de mobilidade com certeza é o Ember. Critério número 4. Mordida. Quando a gente fala da build de Tiranossauro, a skill da mordida é a zona de conforto dele. Você já deve ter ouvido falar umas 500 vezes que o T-Rex tem a mordida mais forte do reino animal. Agora, será que o T-Rex ficava para trás? O Distortes Rex também não brinca em serviço, porque ele já mostrou que consegue mastigar metal na cena que ele destrói o helicóptero, mesmo que a escala tivesse exagerada. O que importa é que ele aplicou força suficiente para entortar uma estrutura de alumínio reforçado. Se a gente pegar os estudos de tiranossauros reais e compatibilizar para o tamanho maior do T-Rex, a gente chega em valores próximos de 70 a 90 mil newtons. Para você ter uma noção, isso é 9 vezes a mordida de um leão ou o dobro da mordida de um crocodilo do Nilo, animais que já são considerados mordedores de elite top tier. Mas vale lembrar que isso não é uma estimativa exata, porque a física e a escala do filme é muito distorcida, então a potência real da mordida do T-Rex podia ser bem menor. O negócio é que a mandíbula do T-Rex parece deformada. O focinho dele é curto, os ossos do crânio não encaixam direito e isso pode gerar perda de eficiência mecânica. É como se ele tivesse com a build bugada e aí as skills não funcionam direito. Do outro lado a gente tem um Ember. A cabeça dele é mais fiel ao modelo real do T-Rex, com o focinho mais comprido, dentes grossos e mandíbula com articulação eficiente. A força estimada da mordida fica entre 40 e 55 mil newtons, bem menos que a mordida do Distortes, mas ainda é suficiente para esmagar qualquer osso do mutante. O diferencial é que o Ember consegue encaixar melhor a mordida. Como ele tem mais mobilidade, ele consegue fazer manobras rápidas e acertar os pontos vulneráveis do T-Rex. Resumindo, o Distortes tem a mordida mais destruidora, mas o Ember consegue encaixar melhor a mordida. Um acerta com força e o outro acerta com precisão. Então no critério mordida, a gente pode dizer que deu empate. Critério número 5, gameplay. Aqui é onde a diferença entre eles aparece com força. O Ember segue o gameplay clássico dos tiranossauros. Além de atacar com as mordidas, ele também usa a skill de impacto corporal. O crânio grosso e reforçado permite que ele use a cabeça como se fosse uma marreta, algo que é mostrado em outros filmes da franquia. Quando um bicho com mais de 8 toneladas pega a velocidade e atinge o alvo com tudo, é como se fosse um caminhão te atropelando. A ideia desse golpe não é ser fatal, e sim stunar o oponente e abrir espaço para o T-Rex encaixar a mordida logo em seguida. A parada é que o Distortes Rex muda completamente o jogo com os braços dele. É como se ele estivesse trapaceando. Os braços são longos, musculosos e muito mais funcionais do que de qualquer tiranossauro já mostrado. Isso libera um monte de skill que o Ember simplesmente não tem, como agarrar, puxar, segurar
e até esmagar. Imagina um Ember sendo travado no chão por dois braços enormes. Nesse cenário, o T-Rex podia literalmente amassar as costelas ou manter o adversário preso para poder aplicar uma mordida fatal. É verdade que usar os braços também tem seu lado negativo. Como já foi falado antes, o corpo do T-Rex é desproporcional. Então se ele ficar balançando muito esses braços dele, ele pode acabar perdendo a estabilidade e dando uma abertura pro oponente. O problema é que o Ember precisa de espaço para usar a skill de impacto corporal. Ele precisa de alguns metros para pegar velocidade e acertar com tudo, como se fosse o charge do Baratum. Então se o Distorts conseguir fechar a distância antes, o Ember provavelmente está lascado. Por isso a vantagem aqui vai ser do mutante. Os brações dele são um diferencial muito grande. É como se ele tivesse equipado dois brações de level 100 e o Ember equipou dois bracinhos de level 10. E esses brações liberam várias skills novas que o Ember simplesmente não consegue responder. Critério número 6. Habilidades de classe. Até aqui a gente focou nos atributos e nos itens dos jogadores. Agora vamos falar das habilidades de classe de cada um, que vão fazer toda a diferença na luta. O Ember é da classe do Tiranossauro Rex, então ele tem olfato apurado, boa audição e uma boa visão noturna. Mas o interessante é que no filme ele também mostra que tem habilidade de comportamento furtivo. Ele consegue ser menos barulhento e se mover em silêncio quando quer. E isso é perfeito para emboscada. O Ember pode não ser o maior, mas ele sabe se esconder e atacar na hora certa. Já o Distorts Rex é mais misterioso. Aquele crânio arredondado que parece uma testa inchada já gerou várias teorias de que poderia ser algo como um melão das baleias, que é usado para ecolocalização. Mas ao mesmo tempo esse formato pode ser sinal de uma má formação na criação do T-Rex e pode na verdade estar causando danos no cérebro do mutante. Então a gente não sabe exatamente se o T-Rex tem alguma habilidade de classe escondida ou se ele só tem essa aparência porque ele é um dinossauro híbrido deformado mesmo. Outro detalhe é o comportamento em combate. O Ember luta de forma direta, focada igual um predador eficiente. Já o Distorts parece que está lutando só pela raiva, sem pensar direito no que está fazendo. E essa falta de estratégia pode gerar aberturas. Por exemplo, o T-Rex se abaixa para golpear com os braços e deixa a lateral do pescoço exposta. E isso é exatamente a oportunidade que o Ember está esperando para atacar. Então nesse critério o Ember sai na vantagem. Apesar de ele não ter nenhum poder especial de dinossauro híbrido, ele tem sentidos aguçados, furtividade e experiência. Já o Distorts pode até parecer assustador, mas a gente não sabe se ele tem alguma habilidade escondida ou se ele é só bugado mesmo. E agora vem a parte divertida. Vamos imaginar como seria essa luta em dois cenários diferentes. Começando com um cenário de arena aberta, com terreno firme e dia claro. Aqui o Distorts tem tudo a seu favor. Ele chega botando moral com tamanho ignorante, aguenta o impacto inicial e tenta encurtar a distância. O Ember até consegue morder algumas vezes, mas quando o mutante fecha o espaço, os braços entram em ação. O Ember é derrubado, prensado contra o chão e castigado com socos e mordidas. Nesse cenário o T-Rex sai vitorioso. Agora vamos para o cenário de um rio raso numa noite escura. Esse é o mapa do Ember. Ele se esconde na água, aproveita o silêncio e parte para o ataque surpresa. Ele mira nas pernas do T-Rex e avança com tudo, usando a sua skill de impacto corporal. Isso já tira o equilíbrio do mutante e em seguida o Ember recua e avança de novo mirando no pescoço. O Distorts tenta responder, mas seu corpo desproporcional e seu peso atrapalham muito na água. Ele fica lento, previsível e o Ember consegue achar várias aberturas para atacar nos pontos fracos. Nesse cenário, o Ember tem boas chances de derrubar o gigante. Conclusão: pelos critérios que a gente analisou nesse vídeo, o Distorts Rex levaria vantagem. Ele é maior, mais forte e tem uns brações level 100, uma build muito poderosa para o PVP. Em um terreno aberto e firme, ele seria o ganhador com certeza. Mas isso não quer dizer que ele é invencível. Existe também um cenário em que eles lutam à noite em um rio, e o Ember tem a possibilidade real de vitória, usando sua agilidade, furtividade e experiência de batalha. O T-Rex é o colosso com força brutal que vence esmagando o adversário. O Ember é o caçador esperto que aposta na estratégia e paciência. Agora o resultado dessa batalha vai depender do mapa que vai acontecer o X1. Agora se você já imaginou como eram as builds do fundo do oceano pré-histórico, você com certeza vai gostar do vídeo que eu fiz mostrando toda essa galera do abismo. E além disso eu fiz um vídeo desmascarando 5 mitos sobre o Tiranossauro Rex. Então clica aí nas caixinhas para assistir. Agora deixa seu like jurássico, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo que adora ver X1 de dinossauro. Até a próxima!